Olá, crianças, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Bianca Salomão e hoje nós iremos dar início à nossa 8ª unidade de língua portuguesa. Me acompanhe na aula de hoje e falta bem pouquinho para a gente terminar esse bimestre. Hoje nós iniciaremos nossa 8ª e última unidade deste bimestre e nós iremos trabalhar o humor em quadrinhos. Quando a gente fala em quadrinhos, é importante a gente destacar que a gente pode estar falando tanto de uma tirinha quanto de uma história em quadrinho. A tirinha ela também é um texto narrativo que conta uma história através de sequências de quadradinhos. A história em quadrinhos também, porém, a maior diferença entre elas duas é que a tirinha pode ser uma história contada em 3, 4, 5 quadradinhos. Já as histórias em quadrinhos são bem maiores. Então, o que diferencia elas é o tamanho. Quando a gente fala em tirinha, a gente pode pensar numa Mafalda, que são normalmente mais curtas. Quando a gente fala em história em quadrinhos, a gente pode pensar na Turma da Mônica, que são seus gibis, com muito mais páginas e quadrinhos. Quando a gente fala em tirinha especificamente, a gente pode pensar em crítica com humor. Vocês costumam ler tirinhas? E onde esse gênero ele pode ser encontrado? A gente vai ler a tirinha a seguir, que é da personagem Mafalda. E aí a gente vai lembrar de alguns elementos que vão constituir esse gênero. A gente já estudou eles no 4º ano. Vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. X vai ver que ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Bem, quando a professora fala que para ele falar uma palavra com P, a Mafalda pensa em um palavrão iniciado com P. Quando ele fala política, ela diz que ele falou mesmo. É como se política fosse um xingamento, um palavrão. O autor de Mafalda é o Quino. E quem é Quino? Quino ele é um filho de imigrantes espanhóis e ele é cartunista e humorista argentino. Inclusive, o Quino morreu no ano passado. Se você ficou curioso para saber mais um pouco sobre a história da Mafalda, você pode achar o livro Toda Mafalda. Ele é do Quino e reúne algumas tirinhas da personagem. Após a gente ler aquela tirinha, a gente pode vir para o jogo rápido e responder as seguintes questões. A primeira é: na tirinha, a fala dos personagens é representada por meio de balões, que variam de acordo com a intenção que se pretende transmitir. A. Identifique os balões da tirinha de Mafalda e descreva-os. Quais são os balões da tirinha da Mafalda? Ele tem o quê? Ele tem 2 formatos, né? Quais esses formatos? Um é mais arredondado, o outro é mais, como eu posso dizer, ele é mais espichado. E aí, a gente pode entender como é que a gente descreve. Um é com um balão de pensamento, já o outro são balões de fala. Em que substituições esses balões aparecem? Bem, se a gente parar para pensar, a gente percebe que os balões que têm esse rabicho, eles indicam a fala da professora, certo? E quando a gente tem esse outro mais arredondado, é quando a gente se refere ao pensamento da Mafalda. E aí a gente tem no segundo quadrinho, quando ela pensa sobre. Então a gente começa a entender a diferença entre esses balões de fala. Quando a gente tem essas bolinhas, esses mais arredondados, a gente tem então o pensamento de algum personagem. Quando a gente tem esses rabichos, que são esses mais direcionados ao personagem, indica de fato a fala. Segunda questão. A interjeição ela é uma classe gramatical que costuma aparecer nas tirinhas. A gente vai identificar a interjeição presente na tirinha da Mafalda e o segmento que ela expressa. Por exemplo, pode ser um ufa, pode ser um opa, pode ser um ip. Essas são interjeições. A interjeição que aparece na tirinha da Mafalda, qual é? E a terceira, a personagem Mafalda é conhecida por fazer críticas à política e à sociedade. Em sua opinião, por que ela considera a palavra política como sendo um palavrão? Por que a Mafalda diz que política é um palavrão? Agora a gente vai ler mais uma tirinha.
Agora essa tirinha é do personagem Armandinho. Mãe, posso comer um chocolate? Fala com seu pai. Pai, como foi o trabalho hoje? Tudo bem, filho. Falou com seu pai? Falei. Crush, crush. Então, olha lá, quando a mãe manda ele falar com o pai, ela não disse que era para ele pedir o chocolate, disse para ele falar. E ele realmente falou. Outro recurso que a gente pode utilizar nas tirinhas são as onomatopeias. O que é onomatopeia? É aquela reprodução na escrita de sons e ruídos. O que é esse crunch crush? É o barulho do Armandinho comendo chocolate. Então, que som ele representa? Ele representa o som do Armandinho comendo esse chocolate. Essa é a onomatopeia. A onomatopeia representa o barulho, né? O som do Armandinho comendo. E a gente vem para o jogo rápido. A tirinha conta uma história. Por essa razão, ela pode apresentar alguns elementos da narrativa. Vamos identificar esses elementos agora na tirinha do Armandinho, tudo bem? Olha lá, quem são os personagens dessa história do Armandinho? Qual é a situação inicial? E o conflito, qual é? Qual o clímax? E qual o desfecho? Segunda questão. Explique de que modo o Armandinho conseguiu o que ele queria. De que modo que o Armandinho conseguiu aquilo que ele queria, que era comer o chocolate? Terceira, use o espaço a seguir e faça uma ilustração em que apareça uma onomatopeia, um som ou ruído presente na sala de aula. O que você vai fazer? Você vai desenhar, ilustrar uma situação em que você represente alguma onomatopeia. Pode ser um som do pincel tocando no quadro, o som do seu livro caindo no chão. Você vai tentar reproduzir algum som de algum movimento através das palavras. E assim você vai reproduzir com onomatopeias. Tudo bem? A seguir nós temos os quadradinhos que contam histórias. E assim como as tirinhas, as histórias em quadrinhos, os HQs, narram também histórias em sequências, combinando essas palavras e imagens. A diferença é que eles são maiores, tem mais quadradinhos. A gente vai ler agora um HQ do Calvin e Haroldo. Calvin e Haroldo. Tigres são escaladores de árvores natos. É isso, você sobe e depois me ajuda. É óbvio que, em geral, nós temos ganchos, cordas e cintos de utilidade. E aí, aí está uma ótima árvore para escalarmos. Vou subir nos seus ombros para alcançar o primeiro galho, tá? Droga, quantos tijolos você tem nesses bolsos? Uou, segura firme, seu fracote. Estou quase lá. Sobe, sobe. Pega logo esse galho antes que minha espinha dobre. Feito. Ei, não me larga, me ajuda. Esqueça, você pode suportar seu próprio peso traseiro gordo. Não consigo, me dá um empurrãozinho. Ei, o que você está fazendo? Não tira meu sapato. Você está doido? Ei, pare. Ah, não. Sem cócegas. Psh, hahaha. Pare, eu vou cair. Hehehe, ho. Aí, Alck. Belo pouso, eu devo estar paralítico. Menos na boca, pelo visto. Não estou nem aí. Devolva meu sapato. Não. Essa tirinha fala de uma situação. Essa história em quadrinho fala de uma situação em que o Calvin e o Haroldo estão tentando subir numa árvore. Essa história em quadrinhos é escrita por Bill Watterson. Bem, Bill Watterson ele criou o Calvin e o Haroldo. Quem são Calvin e Haroldo? Calvin e Haroldo são um menino que tem em torno de seus 6, 7 anos, que tem um ursinho de pelúcia, que é o Haroldo, que é um tigre. Porém, o Haroldo só ganha vida quando não há adultos por perto. Então, eles são melhores amigos. Vamos agora a um jogo rápido e a gente vai ver esses mesmos elementos da narrativa que a gente identificou na tirinha do Armandinho. Primeiro você vai me dizer quem são os personagens, né? Os personagens, quem são eles e o que eles estão fazendo. Depois você vai me dizer o conflito. Depois o clímax, que é aquele momento mais esperado, e o desfecho.
Na segunda questão, você vai responder que no HQ o autor pode usar recursos gráficos para demonstrar movimentos. Você vai identificar os quadrinhos em que recursos gráficos representam a movimentação da história. O que são esses recursos gráficos? Por exemplo, se a gente for lá no primeiro quadradinho, por exemplo, ele tem umas leves curvaturas para indicar que o tigre está subindo. Depois, se a gente vê lá no quarto quadradinho, ele está indicando que o Haroldo está caindo para o lado, né? Que o Calvin está caindo para o lado. E assim a gente vai tendo esses recursos gráficos. Descreva o recurso utilizado pelo autor no último quadrinho para expressar a dor do personagem no impacto. Lá no último quadrinho tem o quê? A gente tem como recurso gráfico aquelas estrelinhas. Essas estrelinhas normalmente indicam quando a pessoa está com dor, está tonta, e assim a gente vê em vários desenhos, né? A terceira questão diz assim: as onomatopeias e as interjeições também aparecem nas histórias em quadrinhos. Você vai associar as onomatopeias a seguir aos sons que elas reproduzem. Quando ele fala o, ele quer dizer o quê? A risada do Haroldo quando ele está com cócegas, o grito do Haroldo quando caiu da árvore, o esforço do Calvin para segurar o galho, ou o grito do Calvin com medo de cair. Você vai associando ao olhar para a história em quadrinho. Depois você vai identificar os sentimentos que essas interjeições expressam na história em quadrinho. Quando ele fala ei, isso é o quê? É um chamamento, uma irritação, uma reprovação. Quando ele fala droga, isso é o quê? Isso é um descontentamento, um chamamento, uma reprovação. E não, é o quê? Você vai identificando. Tudo bem? Assim nós passamos para o nosso momento da ortografia. E é quando a gente vai ter o dicionário. Ele diz assim: uso do dicionário. Além da grafia correta e do significado de uma palavra, o dicionário ele vai apresentar informações importantes que vão ampliar o nosso conhecimento. E aí esse conjunto de significados e informações recebe o nome de verbete. A gente vai observar a seguir um trecho da página de um dicionário. Aqui a gente percebe que são um dicionário, que ele está lá no CAR, ou seja, palavras que iniciam com CAR. E a seguir a gente vai responder. Agora responda. Quantos verbetes são apresentados na página do dicionário reproduzida? Olha lá, como nós contabilizamos os verbetes? A gente vai em todos esses azulzinhos. Cada azulzinho é um verbete. Você vai conferir e dizer ao final quantos nós temos. Como esses verbetes são organizados? Como é que a gente organiza um dicionário? Em ordem o quê? Observe na margem superior da página o vocábulo carreteleira e cartas. Por que eles aparecem em destaque? Bem, esses vocábulos aparecem em destaque por quê? Para facilitar normalmente a localização. Leia o verbete a seguir. Olha lá, cartoon. Agora você vai assinalar a seguir apenas as informações encontradas no verbete. A gente tem o quê? Tem separação silábica? A gente tem sinônimo? Tem significado da palavra? Tem número de acepção? E a gente vai responder. Muitas abreviaturas são usadas no dicionário para economizar espaço. Dê o significado das abreviaturas a seguir e o que elas indicam. Você pode consultar um dicionário também, se você achar necessário. O que é esse INGL, né? INGL? Ele significa o quê? E o SM? E o PL? E o CF? Você vai fazer essa breve pesquisa, caso você ainda não saiba. A seguir, nós temos um jogo rápido, onde você vai consultar um dicionário, se necessário, para dar o significado das abreviaturas a seguir. A gente tem SF, ADJ, V, FIG, LAT, e assim você vai dizer o significado de cada um desses. O que essas siglas representam? E agora que você sabe que cada uma representa o significado no dicionário, você vai selecionar um verbete que sirva de exemplo para cada caso e vai transcrever abaixo. Por exemplo, se eu coloco
casa e eu tenho esse verbete. Ele é o quê? SF. Por quê? Se você pesquisou, você vai ver que SF é substantivo feminino. E aí, então, você vai colocar casa SF, porque é um substantivo feminino. E aí, quando é que vai ser a DJ? Você vai pesquisando cada um desses verbetes. A gente vai ver que a gente pode conectar o nosso conteúdo com a língua inglesa. O vocábulo cartoon, ele é uma palavra que surgiu, né? Uma palavra inglesa, que é chamada cartoon, com 2 O. Sendo aportuguesado, ele se tornou cartoon, com UM. Assim como essa palavra, muitas outras vieram do inglês e hoje elas fazem parte do nosso dicionário e vocabulário, como delatar, que veio daquele inglês delete, blackout, que veio do inglês blackout, com K. E quando as palavras previamente de outro idioma não é aportuguesada, a gente chama ela de estrangeirismo, isto é, importamos determinadas palavras do inglês, por exemplo, sem fazer nenhuma modificação. É o que a gente tem, por exemplo, do fake, quando a gente fala fake news. A gente tem o estrangeirismo, a gente não aportuguesou a palavra, a gente utiliza ela do seu jeito. Por último, nós temos uma hora da leitura para finalizarmos a nossa aula de hoje. Você conheceu o significado do termo cartoon, né? Agora é hora de fazer a leitura e de um exemplo de como funciona esse gênero textual, que é o cartoon. Olha lá, enchentes num lado, secar no outro, tá chegando o fim do mundo. Acho que já chegou, estamos sem internet há quase 2 horas. Olha lá, é uma crítica, né? O cartoon ele é um gênero composto de linguagem verbal e não verbal, isto é aquele que é escrito por imagem e também por palavras, por verbetes. E eles têm como objetivo de tratar o humor de uma forma crítica. Diversos temas da nossa sociedade são tratados no cartoon de forma muito crítica. Com base nessa explicação, você vai responder. O cartoon que a gente acabou de ler, ele aborda que assunto? E aí você vai conversar com seus responsáveis ou comigo, se você tiver alguma dúvida, sobre as formas que a gente tem de interpretar esse cartoon. Como é que a gente pode interpretar esse cartoon? A gente vai resumir as conclusões que a gente chega. Por exemplo, ele está criticando a ideia de fim do mundo que a gente tem, né? A ideia da humanidade acabar por catástrofes e já na visão do menino é simplesmente ficar sem internet já se tornou o fim do mundo. Você pode ter outras interpretações também. Sobre esse tema que a gente abordou no cartoon, a gente vai ler um trecho da reportagem, tá bom? A gente tem a seguinte reportagem: dependência de internet tem graves consequências. Por trás de toda a praticidade da internet, existe um mal com consequências graves para o usuário. A dependência desse meio de comunicação pode acarretar prejuízos no trabalho, perda de contato com amigos e familiares, entre outros problemas. A popularização da internet veio com muitas melhorias, principalmente na abrangência de serviço e velocidade de conexão. O preço tem se tornado atrativo também, apesar de o serviço de internet no Brasil ter um custo mais elevado do mundo. Segundo o estudo divulgado pelo Comitê Gestor da Internet em outubro de 2011, a facilidade de conexão ocasiona diversas situações de isolamento do indivíduo, indo de casos mais simples até os mais complexos, com comprometimento severo do trabalho e da vida social. Aqui a gente percebe em um trecho da reportagem que o vício na internet ele pode tornar uma pessoa muito isolada, né? As consequências são muito grandes. E aí, com base nessa leitura, a gente vai responder V para verdadeiro e F para falso. Por exemplo, os dois textos abordam temas parecidos, mas de modos diferentes. Verdadeiro ou falso? Somente o cartoon faz uma crítica? Verdadeiro ou falso? Então, a entrevista não faz crítica nenhuma? E assim você vai lendo cada uma dessas afirmações e vai dizendo se elas são verdadeiras ou falsas. Tudo bem? Bem, aqui nós encerramos a nossa aula de hoje. E aí, gostou da aula de hoje? Bem,
qualquer dúvida que tenha ficado sobre qualquer coisa que seja relacionado a essa aula, às aulas passadas, não deixem de mandar mensagem, questionar. Professora, não consegui fazer essa questão. Professora, estou em dúvida dessa questão. Eu estou aqui à disposição para sanar as dúvidas de vocês, auxiliá-los no que eu puder. Tudo bem? Então eu espero muito que vocês consigam resolver as atividades, enviar no plural, que é muito importante para que a gente mantenha esse controle de entrega das atividades, e qualquer coisa é só chamar. Até a próxima aula. Beijinhos e tchau, tchau!